nosso Metanoia, graças a Deus. Não sei se vocês sentiram falta, mas eu senti muita falta. Tem feito muita diferença aí nas minhas sextas-feiras. E essa noite a gente vai falar sobre um tema bem específico, bem diferente, bem confrontador. E a gente está aí, né, com essas duas convidadas maravilhosas, que elas são as idealizadoras do Projeto AMES. Eu vou deixar elas falarem melhor sobre o projeto. Elas congregam agora com a gente na igreja, né? A igreja está crescendo, não sei se vocês já viram as carinhas delas por aí, mas são pessoas que vale a pena se associar, por isso que eu já estou me aproximando delas. Isso aí, Tainá, é o nosso prazer. Bom, gente, Pode ficar à vontade. Amém, obrigada. Meu nome é Andressa Camila Oliveira. Então, nós temos aí o Ministério AMSE, nós estamos na frente dele, mas literalmente a idealização desse ministério foi do Senhor. Ele nasceu de uma forma muito esporádica. É um ministério interdenominacional e nós trabalhamos com três princípios básicos, que é o apacentar, a liberdade e o ensino. Então, nós focamos sempre nisso, ensino, liberdade e o apacentamento, que é o cuidado com as ovelhas mesmo. Temos 2 anos e 7 meses de ministério para a graça do Senhor. E o que mais? Nossa base, assim, é o mandamento do Senhor, né? Que a gente mexe nas 3 faces do amor, que é o amor a Deus, o amor a si e o amor ao próximo. Então, tudo que nós fazemos embasa nessas três faces. E até então nós temos o curso AMSE, e onde nós ficamos 3 meses adentrando nesse tema e em alguns quesitos mesmo que fala sobre a pessoa em si, sobre o amor, sobre personalidade, sobre desvios, que é um pouco do tema que a gente vai falar aqui. E aí a gente também tem alguns eventos que a gente faz nas igrejas ou aonde nos chamar, que é o antidepressão, então, né, o antidepressão, um evento voltado para os líderes, que chama Hellbot. Temos também um evento para casadas, que é a Andressa quem dá, e para os solteiros, que sou eu quem dou. E assim estamos indo, né, rompendo em fé. São várias ramificações, e aí o que mais o Senhor quiser, né? Sim. Enfim, alguns projetos que estão ainda só no papel, que a gente espera mesmo o Senhor inclinar. E um dos diferenciais do curso é que ele conta com acompanhamento. Então, nós estamos até acompanhando uma pastora que entrou no curso AMSE também há mais ou menos uns 7 meses. Então, o Senhor tem nos dado graça para mentorear pessoas, para discipular, e por aí vai. Essa já é a 9ª turma do curso AMSE, e a glória é toda do Senhor, porque nós mesmos não somos nada e nem ninguém, é Ele em nós, que é a esperança da glória. Isso aí. Acho que é isso, né, gente? Para não tomar muito tempo. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, é só falar. Isso. Então, vamos lá, vamos começar aí com o tema. Nós realmente ficamos muito felizes, Tainá. Muito obrigada, Rafael e toda a equipe, pela oportunidade. E aí a gente ficou pensando, né? Você deixou, Tainá, para nós levarmos qual que é o tema, você deixou bem aberto, e ficamos pensando o que levar, o que falar. E nós entendemos que tem coisas que nós devemos prestar muita atenção no nosso caráter. Então, o tema chama de volta à origem. E o que tem a ver a origem com o caráter? Então, aí no slide mesmo, nós colocamos observando os cantos obscuros do nosso ser. Aí a gente vai ir caminhando ao decorrer e vocês vão entendendo mais acerca. O que tem a ver de volta à origem com o caráter? Quem que vai passar o slide para mim? Vai ser a Tainá ou o Rafael? O Rafa. Então pode passar, Rafa, por favor. Pode passar. Então, voltar à origem é ter um caráter santo, íntegro e irrepreensível. Por quê? O que isso tem a ver? Nós somos imagem e semelhança do Senhor. E Ele é santo, íntegro e irrepreensível. Então, nós devemos também ter um caráter igual a Ele. Nós devemos buscar essa santidade que Ele fala tão abertamente, do início ao fim da palavra. Nós devemos buscar a integridade, nós devemos buscar esse caráter irrepreensível, um caráter aprovado perante Cristo. Então, quando nós voltamos à origem, porque o Senhor nos fez assim, antes mesmo do pecado,
Nós tínhamos esse caráter dessa forma, mas por causa do pecado, isso se distorceu um pouquinho. Pode passar, por favor, Rafael. Aí está falando, Deus nos criou a sua imagem e sua semelhança. Então, tem a famosa passagem que nós já sabemos, de Gênesis 1:26, onde vai falando sobre isso, passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, mas a gente precisa primeiro identificar, entender o que significa ser imagem e ser semelhança do Senhor. Não sei se vocês já pararam para analisar, ou então até mesmo esmiuçar o que significa isso. Pode passar. Aí eu coloquei as duas diferenças básicas. O que é ser imagem? Imagem, se eu olhar no hebraico, é um verbo e que significa projetar ou produzir uma sombra. Então, essa frase aí fala mais ou menos o que a gente deveria espelhar, né? Somos uma sombra de quem Deus é. Nós não somos Deus, mas somos apenas uma sombra. Então, vamos parafrasear aqui, dar um exemplo. Se pegarmos um copo, colocarmos ele diante de uma luz, ali ele vai ser projetado uma sombra. Só que a sombra, ele só vai ser projetada mediante aquele copo. A sombra por si só, ela não pode existir se não tiver o copo, assim como nós. Nós não podemos existir se não tiver Deus. Nós fomos feitos nele. Ali, quando vai falando também em Gênesis, que Adão ele se tornou um ser vivente somente depois que o Senhor, que Deus, ele soprou na narina dele o fôlego de vida. Então, nós só somos seres viventes, só somos humanos por causa do fôlego do Senhor dentro de nós. Então, nós precisamos de ter a divindade, se posso dizer assim, dentro de nós. E isso é você ser imagem do Senhor, é você ser reflexo dele. Então, ali, o espelho, ele reflete a imagem da pessoa que está à frente dele. Quando nós sabemos os evangelhos, Jesus vai falando muito que ele e o Pai são um. Então, Jesus é o reflexo, é a sombra, se posso dizer dessa forma, parafraseando, de Deus. Nós, será que estamos sendo a sombra de Jesus aqui na Terra, na completude? Porque é isso que tem que ser. É isso que vamos refletir a imagem de Deus. E a semelhança, ela denota, como está escrito aí, que recebemos de Deus alguns atributos e características que só ele possui. Então, tem algumas características que são inerentes ao ser humano. E tem algumas que o Senhor ele nos deu para que possamos mostrar a semelhança dele aqui na Terra, como criatividade, por exemplo, amar, conseguir amar é um atributo dele. Mas agora a onipotência, a onisciência, ser eterno, são coisas que ele não nos deu. Mas temos atributos, características que são inerentes somente do Senhor, e nós temos que demonstrar isso para o mundo. Então, quando nós somos esse reflexo de Cristo aqui na Terra e mostramos esses atributos para o mundo, nós estamos sendo imagem e semelhança. Porém, com o pecado, como bem sabemos, isso foi distorcido, e muitas vezes esses atributos, essas características, são usadas agora ao nosso favor, em vez de ser a favor do outro, a favor de demonstrar Cristo aqui na Terra. Pode passar, por favor. E aí a gente pensa assim, ok, então eu entendo que voltar à origem quer dizer que eu preciso ser imagem e semelhança, porque nós somos criados para ser imagem e semelhança. Só que, como a Camila falou, o pecado nos deturpou literalmente com relação a isso. Só que o problema hoje em dia é que as pessoas, algumas pessoas focam em viés errado. Nós devemos focar no caráter. O carisma, que é um termo teológico para os dons e as dádivas distribuídas por Deus, pelo Espírito Santo e por Cristo, devemos focar nelas, porque elas são aquelas ferramentas, vamos dizer assim, que Deus ele nos distribui para que possamos fazer sinais, prodígios, maravilhas, fazer aquilo que ele fez e muito mais, como assim diz na palavra. Porém, o foco sempre tem que ser o caráter de Cristo, porque Deus, pode mudar, por favor, antes de Deus fazer, ele é. Então, está até escrito aí, no reino de Deus, o caráter precede o carisma. Então, Deus é antes de fazer algo. Então, nós vemos muito pessoas que focam nos dons ministeriais, nos dons espirituais, nos dons de Deus, porque existem esses 3 viés aí em Romanos 12. Oi?
Pode continuar. Em Romanos... Pode falar. Não, é aquilo que eu falei. Às vezes alguém entra e deixa o microfone aberto, mas pode seguir. Ah, não, entendi. Em Romanos 12 se fala sobre os dons ali que Deus ele dá. Em Efésios 4 ou 3, se eu não me engano, fala-se dos dons ministeriais que Cristo dá. E em 1 Coríntios 12 fala-se sobre os dons espirituais. E abrindo só um parênteses, nós temos até um seminário de liderança que trata sobre esses 3 dons do Pai, do Filho e do Espírito Santo e como que eles se linkam para ajudar na expansão do reino, vamos dizer assim. Até a Thalita também, ela participou conosco nesse que nós fizemos, ela pode falar aí. Realmente, parecer. No primeiro módulo. Mas, enfim, só que é importante o carisma, é super importante, nós precisamos disso. Porém, no reino, sempre o caráter vai preceder o carisma. Lá em Mateus 7, Jesus ele vai contando, ele vai falando ali daqueles que vão chegar nos finais dos tempos para ele, vai falar, mas Jesus, eu expulsei demônios, eu curei, eu profetizei em seu nome. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer, não, mas espera aí, eu não te conheço, aparta-te de mim. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas focam naquilo que elas podem fazer através do nome de Jesus, porque o nome dele é acima de tudo, mas existe o caráter e ele precisa ser focado. A primazia é sempre o caráter cristão. Tem um livro da Joyce Meyer que fala Os Segredos para uma Vida Excepcional. Esse é o nome do livro, eu super indico. Ela vai abordando e destrinchando ali sobre o fruto do Espírito, que é mencionado em Gálatas 5:22. E aí ela destrincha cada fruto ali, e uma das mensagens do rodapé do livro principal é que ela fala assim, se todos nós buscássemos o fruto do Espírito, quando buscamos os dons espirituais, o cristão ele não seria muitas vezes tão mal falado. Acho que há 2 semanas atrás, o pastor Ronan, ele pregou sobre os princípios, como o povo de Israel vive os princípios de Deus. E é isso que nós queremos trazer aqui hoje para vocês. Voltar à origem de ser imagem, de ser semelhança, é ter um caráter irrepreensível. E para isso, nós precisamos focar em coisas principais. Então, eu foco no carisma, mas é um equilíbrio. Eu preciso equilibrar, buscar o fruto, buscar o caráter de Deus. Eu vou ler aqui uma passagem, que ela está em 1 Coríntios 3, versículo 2 e 3, que diz o seguinte. Eu vou ler na versão da NTLH. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Eu vou ler essa parte de novo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e que fazem tudo o que os outros fazem? A igreja de Corinto é um exemplo. Eles fluíam nos dons. Não é à toa que os dons do Espírito é escrito exatamente na carta aos Coríntios. Eles fluíam em todos os dons, porém, eles não fluíam no caráter de Deus. E é isso que nós precisamos nos atentar, a focar no caráter, porque se não focarmos nisso, vai existir uma defasagem. É por isso que, infelizmente, muitas pessoas hoje em dia falam mal de cristãos. E, às vezes, eles têm embasamentos para falar, porque aquele que profetiza, aquele que ora em línguas, amém, isso é necessário. Mas, às vezes, ele não olhou cantos obscuros do seu ser, e por isso gerou, em algum determinado momento, um má testemunho. Pode passar, por favor. Mas aí a gente precisa, então, entender agora o que é caráter. Coloquei uma frase aí só para exemplificar, para martelar, que é a essência de quem somos. Então, é aquilo que engloba a moral, a ética, é o que engloba o espiritual, é tudo aquilo que engloba o ser da pessoa. Isso é o caráter. Por isso que fala que nós devemos ter o caráter de Cristo. Porque se nós somos imagem e semelhança dele, nós temos aquilo dentro de nós já para sermos, ter o caráter dele aqui na Terra.
Porém, o que nós vemos não é bem isso. O que nós vemos realmente é um caráter totalmente distorcido. É um mau caráter, na verdade. Mas, por termos a essência de Cristo dentro de nós, por termos o fôlego de vida do Espírito dentro de nós, habitando em nós, e tendo a influência do Espírito Santo em nós, nós devemos exalar a essência dele. E aí, pode passar, por favor. Nós temos que entender também a diferença entre falta de caráter e o desvio de caráter. Quem tem falta de caráter são pessoas que ainda não nasceram novamente. São pessoas que não conhecem a Cristo. São pessoas que não estão seguindo a Ele. Porque a falta de caráter é tudo aquilo que vai contra os mandamentos do Senhor. É tudo aquilo que a pessoa que fala mentira e pensa que aquilo ali está certo, que trai e pensa que não tem nada a ver. É aquela pessoa que adultera e depois pensa assim, não, depois eu posso pedir perdão e tá tranquilo. Então, isso é falta de caráter, é você não ter pudor. Então, para a gente entender um pouco melhor, eu vou dar um exemplo. É aquela pessoa assim que está na frente do semáforo, ela vê ali que está fechado para ela, mas ela não está nem aí. Ela vai mesmo assim, ela atravessa ali com o carro dela e não está nem aí. E quase causa um acidente. Isso é uma falta de caráter, porque ela sabe o que deve ser feito e não faz. E isso se leva a transgredir uma lei. E a transgressão é você ultrapassar uma barreira, um limite. Nós temos na nossa vida, sempre temos limite. O Senhor deixou na palavra dele vários limites para nós, e todos esses limites são amor e não peso, na verdade. Quando a gente olha com um olhar, um novo olhar, um olhar de amor, um olhar de cuidado, a lei do Senhor não se torna pesada. Pelo contrário, a gente consegue falar como Davi falou, que ele ama a lei, ele tem prazer na lei, ele tem prazer em obedecer, em praticar, em meditar. E muitas vezes nós temos dificuldades nos nãos do Senhor, só que o não dele é totalmente amor. E nós temos limites também civis, nós temos leis que nós devemos obedecê-las aqui na Terra. E quando a gente não quer obedecer, a gente passa da linha ali de obediência, nós estamos transgredindo aquilo ali. Agora, o desvio de caráter é outra coisa. Na própria palavra, o Senhor vai falando em vários momentos em que não devemos nem nos desviar para a esquerda nem para a direita, porque nós temos um alvo a ser perseguido, nós temos um alvo ali, que é Cristo. E quando nós desviamos desse alvo, nós estamos pecando. Por isso que quem tem desvio de caráter é aquela pessoa que realmente já está caminhando com Cristo, porém, no seu ser pecaminoso, ele tem alguns cantos ainda obscuros, como a gente já falou desde o início. E ele precisa ali observar, ele precisa trazer a luz do Senhor para aquele lugar, para que ele entenda, peraí, como é que eu vou saber que no meu quarto está todo bagunçado se eu não acendo a luz e percebo o que tem ali? Eu preciso trazer a luz para me saber aonde que deve ser mexido e deixar o Espírito Santo adentrar e ajudar naquilo ali. Então, o desvio de caráter é isso, é quando eu tenho alguma coisa dentro de mim que me tira do foco de ser santo, irrepreensível e íntegro, como Deus é. Porque é o seguinte, pode mudar, por favor. A gente tem que entender que nós temos que andar reto. A palavra fala que nós temos que andar em retidão e não pode se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas é continuar ali. Então, o desvio eu vou andar milimetricamente para a esquerda. Mas, nossa, é só um pouquinho. Ah, não, é só uma invejinha branca. Ah, não. Eu tive que brincar com isso. Ah, não, é só uma coisinha ali. Não, gente, nunca é só uma coisinha, porque de uma coisinha vai virar uma coisa gigante. E o nosso problema é que a gente brinca demais com o pecado. A gente brinca demais com os nossos limites. A Bíblia fala, fuja da aparência do mal. Então, quando eu falo assim, é só uma mentirinha. Não, a sua mãe, o seu chefe pediu, fala que eu não tô, mas ele tá. Não, mas é só uma mentirinha. Não, gente, nunca é uma mentirinha. Isso já é um quê? Um desvio. E como a Camila falou, o desvio já é para nós cristãos. Então, a falta de caráter que nós queremos focar, que aqui nós estamos falando de um caráter cristão. Não estamos falando simplesmente, não, eu tenho caráter, eu pago as minhas contas em dia, eu não tenho o nome no SPC, não, gente, aqui nós estamos falando de um caráter cristão, de um caráter irrepreensível e santo, como a Camila falou. A gente sempre vai frisar algumas coisas, porque o foco, o objetivo é isso, voltar à origem, e para voltarmos à origem, nós precisamos observar os cantos obscuros do nosso ser, porque aí, às vezes, a gente pensa, não, o Espírito Santo habita em mim, não, eu estou na luz, eu tenho luz no meu coração.
Mas a palavra mesmo diz em Lucas 11, 35 e 36. Ela diz assim, cuidado. Em algumas versões diz, tomem cuidado. Eu amo fazer esse paralelo de versões, viu, gente? Tomem cuidado para que a luz que habita em você não fique cheia de trevas. 1 minuto de silêncio. Como assim, gente? Eu sempre fico chocada quando eu recito esse versículo, quando eu leio. A luz que habita em mim pode, sim, ficar cheia de trevas. E quando é que ela vai ficar cheia de trevas? Quando eu me desvio, quando eu conto uma mentirinha, e aí uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, eu menti hoje, amanhã eu falei mal, depois eu fofoquei, eu senti inveja branca, depois eu senti inveja cinza, senti inveja preta. Isso vai crescendo, porque nós somos seres muito... Eu gosto muito de uma teoria do Augusto Nicodemos, que ele mesmo fala, somos depravados. E eu usei uma frase com a Camila essa semana, que é assim, quer dar valor à graça? Quer conhecer um pouco mais da graça de Deus? Olhe para você. Mas olhe não pensando assim, porque é engraçado que a gente fala muito de identidade. Só que, às vezes, nós temos que saber não somente quem somos em Deus e aquilo que Ele nos trouxe como identidade, mas aquilo que nós somos sem Ele. Sem Ele eu sou mentirosa, sem Ele eu traio, sem Ele eu adultero, sem Ele eu fofoco, sem Ele eu falo mal, sem Ele eu tenho inveja, sem Ele eu cobiço. E aí eu olho para a graça e eu falo, aleluia! Aleluia, porque é só através da graça, é só através da misericórdia do Espírito Santo que eu paro de me desviar do foco. E aí está escrito aí, desvio de caráter é não observar os cantos obscuros do nosso ser. Eu já falei, então pode passar, por favor. Pode falar, Camila. Nós colocamos essa frase aí e eu queria que vocês prestassem bastante atenção nela e começassem a meditar acerca. Nós colocamos desvio de caráter é um certo tipo de idolatria do eu. Por que idolatria do eu? Porque aquilo a gente vai entender, a gente vai falar, abordar. Nós temos no curso, nós pegamos uns 19 desvios de caráter e abordamos acerca dele. Mas aqui, por causa da falta de tempo, nós vamos abordar só 5, que a gente achou por bem. E vocês vão ver que tudo isso é por causa do eu. Eu não vou desviar por causa da outra pessoa, porque é o meu caráter. É o meu mau caráter. É por causa daquilo que eu tenho de podridão dentro de mim que me faz desviar do foco. Então, quando eu deixo isso sobressair, eu estou idolatrando o meu eu. Eu simplesmente estou abolindo tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Deus já falou na própria palavra, que eu sei de princípios, e vou tirar aquilo, anular aquilo, não obedecer, deixar de escanteio, e vou deixar o meu eu sobressair. Eu vou deixar ele falar mais alto e vou colocá-lo em primazia. Então, o desvio de caráter é um certo tipo de idolatria do eu. E aí, pode passar, por favor. Antes da gente citar essa palavra aí de... A gente não sabe muito bem o que fala. Assim. Para os íntimos, é John Beverly. Eu não sei se é John Beverly ou John Beverly, né? Nós somos íntimos, a gente vai falar só que ele é o John. É John. Mas eu até coloquei aqui no meu esboço algo que eu gostaria de falar para vocês. Antes, no Antigo Testamento, o quesito da idolatria era muito enfoque, o quesito de fazer estátuas, fazer monumentos, fazer templos e tudo mais. Mas depois, no Novo Testamento, eu li Tiago em Tiago 4,4, vou até ler para vocês, ele vai falando assim, ó, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça-se inimigo de Deus. Vou repetir. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça-se inimigo de Deus. O que tem a ver isso aqui? A idolatria, por ser uma infidelidade a Deus, nós podemos configurá-la como um adultério também. Porque o Senhor ele já nos deu uma aliança. Nós somos a noiva dele, escolhida. Então, quando nós idolatramos alguma coisa, quando não colocamos ele no foco, no centro, nós estamos adulterando. Seja até mesmo idolatrar da nossa verdade, da nossa vontade. Totalmente. Se eu estou colocando a minha vontade acima da vontade de Deus, eu já estou me idolatrando. Não, a minha vontade, a minha verdade
é o que vai prevalecer. Tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus é uma idolatria. Então, por isso que é isso, esses desvios, quando a gente vai e segue a nossa própria vontade de verdade, se torna uma idolatria do nosso eu. Isso é muito forte, gente. E aí, como a gente vai entender? Por que ele está falando ali, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é amizade com Deus? Nós temos que entender a Bíblia por completo, você sabe muito bem disso, nós temos que ler ela de cima a baixo do versículo, do capítulo ali que está falando. Então, anteriormente, eu coloquei algumas passagens aqui, e a gente esqueceu de falar que nós temos também uma apostilazinha que nós fizemos acerca desse tema para vocês. Nela a gente abordou mais afinco algumas coisas, então aqui a gente está só dando um pano de fundo, então quem quiser essa apostila é só nos mandar no privado, que aí a gente disponibiliza, tá bom? E aí lá nós colocamos mais afinco com relação ao que Tiago vai falando anteriormente. Ele vai falando lá em Tiago 2, do 1 ao 13, o foco ali é o quê? É a discriminação contra os irmãos e irmãs. Então, aquele povo ali, ele estava falando que eles discriminavam, eles preferiam alguns do que outros. Isso já é uma idolatria do eu. Isso é você colocar, como a Andressa falou, a sua vontade acima de qualquer coisa e falar assim, não, esse aqui eu posso fazer, com esse aqui não posso fazer. Só que Deus vai colocando em Deuteronômio, falando que não devemos ser parciais. Porque isso, a parcialidade, o suborno também, ela cega até os sábios. Então, isso é muito triste, porque nós fazemos isso muitas vezes. Querendo ou não querendo, na própria congregação, vamos supor, nós discriminamos pessoas. Mesmo a gente falando, não, eu quero amar todos, ou eu quero respeitar todos. Lógico que a gente vai ter preferências por um ou outro. Jesus mesmo, ele chamou 3 mais chegados que sempre estavam ali com ele. Mas é muito mais a fundo essa discriminação. Ela chega ao ponto de você realmente banir uma pessoa da sua vida. Isso é uma idolatria do eu. Ali depois, em Tiago 3, do 1 ao 12, ele vai falando também sobre a difamação e a calúnia contra os outros. Aí você pode falar, não, mas eu não difamo ninguém. Às vezes você solta alguma palavra ali que você está, assim, difamando uma pessoa. Às vezes você pensa assim, não, mas caluniar, jamais, eu não faço isso. Começa a reparar mesmo a sua conversa com os demais. Comece a reparar a sua conversa em todos os lugares onde você vai. Será que, de fato, você não calunia? Porque, às vezes, a gente não percebe, como a gente falou, esses desvios de caráter nós temos tão obscuro dentro de nós que, quando nós não deixamos a luz de Cristo, a verdade, adentrar, ela vai continuar demandando a nossa vida sem a gente perceber. Muitas vezes, quando a gente for falar sobre os 5 principais, vamos dizer assim, desvios de caráter, antes da gente saber sobre isso, eu e a Andressa cometíamos eles e algumas coisas específicas sem a gente menos perceber. E estava demandando a nossa vida. É por isso que a palavra fala sobre vigiar e orar. Uma coisa que Deus tem me chamado a atenção é, Andressa, preste atenção na intenção do seu coração. Peraí, quando você quer falar da palavra de Deus, você quer falar por quê? Para aparecer? Você quer falar porque você quer saber, você quer mostrar que você sabe? Você quer falar porque você quer mostrar para o outro que você sabe mais? Qual é o motivo? Às vezes eu me irrito com a Camila, vamos dizer assim, e aí eu tenho algumas coisas para falar com ela, e Deus está me alertando assim, Andressa, peraí, você vai falar isso por quê? Você vai falar porque realmente é o que você pensa? Você vai falar porque você quer ofender, porque você quer machucar, porque você quer mostrar que está certa? Por quê que você quer? Exatamente, Rafael, comece pelo porquê. Peguei no comentário certo. Temos que começar a analisar. Por que isso? Por que aquilo? Por que eu não aceito não? Por que eu não quero ser corrigida? Por que eu tenho dependência emocional? Por que isso? Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Foi mal, pode continuar. Lá dentro. E, para finalizar, né, Tiago, ele fala lá no Tiago 3, do 13 ao 18, ele vai falando sobre inveja, ciúmes e ambição egoísta. Às vezes você pode pensar assim, não, mas eu não invejo. Eu não creio que existe uma pessoa que não inveja. Assim como não existe uma pessoa que nunca mentiu. Então, a inveja, às vezes, está tão ali latente em nós, porque depois, mais para frente, nós vamos dar a diferença entre cobiça e inveja, mas vocês vão vendo que a inveja, às vezes, vem. Ela vem. Então, você está cometendo isso, e isso é um desvio do seu caráter. E ali em Tiago 4, do 1 ao 3, ele vai falando sobre o desejo e a busca de seus próprios prazeres que o povo estava cometendo ali.
E isso eu nem preciso nem falar, né? Isso aqui o Senhor já vai falando muito em específico o quanto a busca por nossos próprios prazeres, ele vai fazendo com que as nossas orações não sejam atendidas. Só para dar um exemplo sobre essa questão de quem se idolatra a sua vontade, etc., e o quanto que ele se torna tão cego, porque aí está dizendo, olha, a idolatria nos cega para a verdade. Passamos a trocar a verdade pelo engano, acreditar que Deus está do nosso lado e acreditar que Deus está do nosso lado. Pensamos que Ele entende o nosso coração e, portanto, tolera o nosso comportamento ou aprova o nosso estilo de vida, quando, na realidade, estamos em oposição a Ele e nos tornamos inimigos de Deus. E esse aí é um trecho do livro Kryptonita, do John aí, como eu disse. E um exemplo é Saul. Lá em 1 Samuel 15, quando Deus dá uma ordem para Saul para entrar na cidade dos amalequitas e destruir tudo, todos os animais, consagrar os animais, sacrificar os animais, a destruição, toda a cidade, tudo. Saul volta com o rei e com alguns animais. Eu achei muito intrigante, porque lá no versículo 13 vai falando assim: Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou, dizendo, presta atenção, o que Saul falou, gente? Que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. Quando eu li isso aqui, gente, às vezes eu leio a Bíblia e eu falo assim, eu não estou lendo isso aqui não, Deus. Literalmente, gente, como assim? Saul tinha deixado o rei vivo, deixado os animais, e Samuel, outrora, tinha sido específico com as ordens do Senhor. Elimina tudo da cidade. E Saul cumprimenta ele falando, eu obedeci. Às vezes nós estamos tão cegos, tão obstinados, inflexíveis com a nossa vontade, que a gente obedece 99% e deixa 1% e fala que está tudo certo. Obedecer 99% não é obediência. Obediência é na totalidade. Eu acho que no dia que o pastor Ronan pregou sobre os princípios lá de Israel, de Provérbios, ele também falou sobre isso. Obediência é na totalidade. Então, eu sei que eu não devo buscar a aprovação dos homens, e sim a de Deus, mas eu ainda busco a aprovação dos homens? Alguma coisa de errado, não estou obedecendo. Eu estou preocupada com o que o outro vai falar. Não, eu tenho que preocupar com o que Deus vai falar. E ponto final. Porque se Deus foi mal falado assim, sem motivo nenhum, seremos perseguidos por conta do nome dele. Então, tá vendo que é nas minúcias que a gente precisa começar a analisar o nosso caráter. Pode mudar, por favor. Eu estou olhando aqui também, gente, porque tem um notebook aqui na minha frente. A idolatria nos impede de chegar à estatura da plenitude de Cristo. Então, eu sei que eu preciso chegar à estatura de varão perfeito, mas para mim chegar à estatura de varão perfeito, eu preciso observar o que tem no meu eu, o que eu ainda preciso mudar. Pode passar, por favor. Alguns desvios do nosso caráter. Agora a gente vai entrar para esmiuçar alguns desvios. Como a Camila falou, a gente tem uma lista de 19. É lógico que existem trocentos, porque, gente, quanto mais eu me conheço na profundidade, eu falo, Deus, como eu preciso de como eu careço da sua misericórdia. Então, alguns desvios do nosso caráter que precisam ser conformados à imagem dele. Ou seja, nós precisamos sempre ter ele como reflexo, ter ele como modelo. Ficou entendível até aqui, gente? Falei para a gente, se está dando para pegar a linha de raciocínio. Por que devemos voltar à origem e o que tem a ver com relação ao nosso caráter? Qual que é aquela parte de 1 Coríntios que fala sobre o espelho embaçado? Porque não está ali, não. Eu vou pegar. Vamos ver. Claríssimo, sim. Ótimo. Muito bom. Vocês sabem já algum desvio de caráter de vocês? Vocês já conseguem identificar alguma coisa que você fala assim, opa, isso aqui é um desvio de caráter, que eu preciso de deixar o Senhor adentrar. Ai, meu Deus. Vou pegar uma passagem aqui. Camila, só pegando uma passagem aqui, só para enfatizar mesmo essa questão de que nós precisamos, os nossos desvios precisam ser conformados à imagem de Deus. 1 Coríntios 13, 12. 1 Coríntios 13, 12, para quem ia anotar, mas a gente também enviar o PDF, né? O que agora vemos é como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado, mas depois veremos face
a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Então, hoje é uma imagem perfeita, num espelho embaçado, mas daqui a pouco ele vai nos conformando à imagem dele. Mas isso é um processo. Infelizmente, não é da noite para o dia. Isso é um esmiuçar de caráter, é um colocar mesmo a cara no pó e falar: Deus, eu careço da sua misericórdia. Só queria, antes da gente adentrar acerca desses 5 desvios, ler uma passagem aqui que eu lembrei, que fala em Romanos 1, do 21 ao 23. Fala assim: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Nesse pedaço aqui, ele está falando, né? Paulo vai falar aquilo que dá a imagem, a idolatria da imagem, só que aqui a gente pode focar também no quesito lá em cima, que ele falou: tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Nós podemos pensar assim: não, isso aqui jamais acontecerá comigo. E tomara mesmo que isso jamais aconteça conosco. Porém, fala aqui, tendo conhecido a Deus. Nós conhecemos a Deus, nós dizemos que conhecemos a Ele, nós dizemos que somos os seus seguidores. Mas tem um porém aqui: não glorificaram como Deus. Como que a gente pode conhecer a Deus e não glorificá-lo como Deus? Como que a gente pode conhecer a Deus e não render graças a Ele? Como que isso acontece na nossa vida? Às vezes isso está acontecendo na nossa vida quando a gente deixa a idolatria do eu ficar mais evidente do que a imagem e a semelhança do Senhor. Quando nós não queremos e batemos o pé falando: não, eu não tenho desvio de caráter, eu não tenho nada dentro do meu ser porque eu sou uma nova criatura. Você já está não glorificando a Deus, porque todos nós precisamos e carecemos do Senhor, ninguém é perfeito. Por isso que nós temos que, de fato, a todos os instantes, buscar no Senhor: Pai, o que eu preciso, o que tem dentro de mim, o que eu falhei hoje, se eu não observar, vai ser como fez com Saul. Porque Saul, desde o início, ele não observou esses cantos obscuros do ser dele. Se a gente for lendo ali Samuel, a gente vai vendo que cada vez mais ele foi degradando. Cada vez mais ele foi degradando. Porque, como a palavra fala, um abismo vai chamar a outro. Se você não para ali no meio do caminho alguma coisa, ele vai se potencializar na sua vida. E aqui o não glorificar a Deus, que Paulo vai falando, nós vamos entender que a primeira coisa de sentido de glória, de dar glória ao Senhor, é você ser verdadeiro adorador. Tanto que o próprio Senhor fala que ele busca aqueles que são verdadeiros adoradores, que o adoram em verdade e espírito. E a gente vê que a primeira palavra de quesito de adoração está lá em Gênesis 22:5, que é quando Abraão ele vai falando ali com os servos dele, que ele vai subir com o menino para adorar ao Senhor. E o que ele ia fazer? O que ele estava indo para fazer? Ele estava indo para obedecer à ordem do Senhor. Então, a gente pode configurar que eu adoro ao Senhor quando eu obedeço. Quando eu pego e obedeço por completo tudo aquilo que ele fala, eu estou adorando ele. E eu vou dar aquela minha atitude, vai denotar glória para ele. Quando as pessoas virem aquela minha atitude, elas vão falar glória ao Senhor. Não tem como falar que não é o Senhor, porque eu obedeci, eu fui fiel a ele. Então, quando a gente desobedece, quando a gente fala assim: não, eu sei que eu não posso fazer tal coisa, mas você vai lá e faz, você desobedece, você já não está mais o glorificando e tornando os seus pensamentos fúteis, e o seu coração está sendo insensato. Ele está se obscurecendo. Ele está se tornando, aí, volta o que a Andressa falou lá de Lucas, não deixe com que o seu coração se obscureça, não deixe que a luz se torne em trevas. O próprio Senhor falando isso, não deixa. Se ele falou não deixa, porque ele sabe que pode acontecer. Ele sabe que isso é uma predisposição nossa de isso acontecer. Então, é nosso dever não deixar. Você pode pensar assim: não, mas agora eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, e é graça e tudo mais. Mas espera aí, tem coisas que demandam nós. O nosso caminhar, o nosso fazer, o nosso não deixar acontecer.
e essa é uma dessas coisas. A gente tem que entender que Deus é Deus, mas será que a gente vai deixar ele ser o oleiro? Ele é Deus, mas ele pode ser o oleiro que vai amassar o barro? Davi era segundo o coração de Deus, mas mesmo assim ele não observou, ele não vigiou, e ele caiu ali trocentas mil vezes. Gente, se a gente for esmiuçar primeiro Samuel e segundo Samuel, a gente vai ver o tanto que Davi pecou e errou em várias coisinhas, porque ele não observou. E quando a gente não observa e a gente vai levando a vida, não tá tudo certo, a gente vai caindo e nem vê. Pode mudar, por favor. Agora a gente vai entrar em alguns desvios, são só apenas 5, vamos dar uma enxugadinha aí rapidinho, viu, gente? Para não demorar e vocês fazerem as perguntas. Isso aí. Então, o primeiro que a gente quis colocar aí é o descontentamento. O que é o ser contente? Eu coloquei aqui, e lá na apostila tem falando, que contente, a palavra grega mais usada para contente é aquela lá que eu não sei falar, é definida como bastar, ser suficiente, satisfeito. Isso é você ser contente. Então, a gente vai vendo que Jesus, ele é, além de Paulo, porque quando Paulo vai falando ali que ele sabe ser alegre, tendo pouco, tendo muito, ele vai falando em específico que devemos ser alegres, mesmo ele estando na prisão e tendo sido chicoteado pra caramba, ele vai falando para sermos alegres, mas Jesus, ele é para nós, obviamente, o nosso modelo de contentamento. E ele vai falando que a comida dele é fazer a vontade do Pai. O que é isso, então? Nós entendemos que como que a gente consegue ficar contente? Quando nós fazemos a vontade do Pai. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se nós sabemos disso e nós cremos nisso na palavra, nós temos que crer isso para a nossa vida, de fato. Então, quando nós estamos descontentes, significa que, peraí, eu não estou fazendo a vontade do Pai. Porque a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Então, eu queria que vocês já começassem a analisar dentro de vocês. Será que eu tenho esse descontentamento? Mas ele também, você pode pensar assim, não, mas eu não tenho. Só que o desvio de caráter, são atitudes que a gente faz em determinadas situações. Não significa que você vai fazer 100% dos dias, das vezes. São em determinadas situações que ele aparece, que ele vem para fora. Comece a analisar, será que hoje você já ficou descontente com alguma coisa? Será que mês passado aconteceu algo em que você ficou descontente? Lógico que tem coisas, Jesus mesmo, ele não ficava contente com as pessoas ali, elas sendo escravizadas, elas sendo aprisionadas, elas estando enfermas. Não é esse tipo de contentamento que eu estou falando, é o contentamento realmente do seu ser, da sua vontade. Nós temos que submeter a nossa vontade ao Pai. Ser descontente, a palavra grega agora para o descontente e não para o contente, descontente, contrariado. Uma das definições é ser contrariado. E quando nós estamos contrariados com algo, nós temos que tomar cuidado, porque pode virar rebelião. Se eu não estou contente com alguma coisa dentro da igreja, se eu não vigio naquele descontentamento, seja, eu não estou contente porque me colocaram para fazer isso só uma vez na semana e eu quero fazer mais. Tem que tomar cuidado, porque aquele descontentamento, aquela contrariedade daquela situação pode acabar gerando rebelião. Tá vendo que são mínimas coisas que podem virar uma bomba, explodir uma bomba? Nós temos que literalmente tomar cuidado. E aí nós colocamos aí, como chama a palavra? Os resultados, vamos dizer assim, duas consequências. Pode falar. Isso, antes da gente adentrar na consequência, eu só queria falar que o descontentamento, ele pode se transformar, como a Andressa falou, que uma coisa vai se transformando em outra, como se fosse ali realmente um Transformers, que de uma coisa vai passando para outra. O descontentamento, se você não bloqueá-lo, vamos dizer assim, do início, ele se torna uma cobiça. Porque quando você fica descontente, a Andressa falou, você se torna rebelde. E ali você começa a cobiçar, você começa a comparar, você começa a desviar o seu foco para o outro. E quando você desvia o seu foco para o outro, você começa a cobiçar aquilo ali. A diferença entre cobiça e inveja, resumidamente, assim, é o quê? A inveja a Andressa comprou alguma coisa, né, conseguiu um celular. E aí eu pego, olho para aquele celular e falo assim, mas ela não merece. Não significa que eu quero. Eu só quero que ela não mereça. Isso é inveja. Eu falar assim, a pessoa que recebeu essa coisa, isso que aconteceu, essa pessoa não merece.
ela não é digna daquilo. Agora, a cobiça, ela é você pegar, olhar, não, Andressa comprou um celular, eu queria aquele celular. É você desejar, ansiar aquilo que a outra pessoa tem para você. Entenderam a diferença de um para o outro? Por isso que o Senhor vai falando, não cobiçar a mulher do outro. É você pegar e falar, eu queria aquela mulher para mim. É isso, é você cobiçar. Agora, a inveja é você falar, ele não merecia aquela mulher que tem. Então, tem que tomar cuidado para o descontentamento não se tornar cobiça. Agora pode adentrar. Não, pode falar daí, continuando Então, aí nós colocamos nesses dois viés, porque são os viés que a gente mais adentra, né? Mas estamos imersos, que é a igreja e a família. Então, quem é a pessoa que é descontente, um dos resultados, lógico que tem vários outros, nós colocamos esses que a gente entendeu como os principais, vamos dizer assim. Na igreja, a pessoa que é descontente, ela não vai viver o chamado e o propósito dela, porque se ela está descontente com aquilo que o Senhor deu para ela, confiou a ela não vai exercer, ela não vai fazer. Ela vai ficar se comparando. Mas, espera aí, Deus, por que o Senhor deu aquilo lá para o outro? Eu queria era aquilo lá. Não isso aqui que o Senhor me deu. O Senhor não soube o que fez. Então, ela não vai fluir, ela não vai fazer aquilo pelo qual ela nasceu para fazer. Ela vai estar desobedecendo aquilo pelo qual o Senhor a fez. E na família, ela não vai dar o devido valor às pessoas, ela vai menosprezar o outro. Se ela é descontente, se eu sou descontente com a Andressa no ministério, eu vou menosprezá-la. Eu vou ficar falando com ela, não, Andressa, tudo que você faz é errado. Nada que você faz tem valor. Vai ver sempre o negativo. Sempre, né? O lado negativo, porque está faltando alguma coisa ali, está faltando contentamento. Pode passar, por favor. Podia passar? Pode. Esse foi pra... Vício em aprovação. Eu gosto de falar do vício em aprovação porque a pessoa viciada em aprovação que eu era. E eu digo que eu preciso sempre vigiar, obviamente, mas eu consegui, assim, vencer muito isso. Porque meu vício em aprovação era tão forte que eu deixava de opinar, ou eu me adequava a certos ambientes para não ser rejeitada. Porque como eu tive muitas raízes de rejeição, de abandono, desde o ventre, então isso criou-se raízes dentro de mim. Então, para não obter rejeição da parte das pessoas, eu acabei buscando a aprovação de todos, seja numa roupa, seja em não dar opinião para não ser reprovada, em vários quesitos. E uma coisa que eu gosto de falar, gente, é que o vício em aprovação, ele deturpa a nossa identidade. Então, eu tenho uma identidade. Vamos supor que eu vou ser aquela pessoa que eu vou exortar como Paulo, que muitas vezes era até duro com amor nas palavras. Mas aí, se eu tenho vício em aprovação, eu vou deixar de fazer aquilo. Porque se eu tenho medo de ser rejeitada, como que eu vou exortar uma pessoa? Como que eu vou confrontar? Porque tem diferença entre você afrontar uma pessoa e você confrontar uma pessoa. E quem confronta, muitas vezes ama. Às vezes eu confronto a Camila, eu falo, Camila, hoje mesmo, eu mandei um áudio para ela, confrontando ela em algo, mas eu falei, olha, eu estou falando isso para a sua vida. Eu estou falando isso porque eu te amo, porque eu quero ver você crescer. E muitas vezes ela chegou para mim e me confrontou. Mas se eu sou viciada em aprovação, eu não vou confrontar a Camila, porque eu vou pensar, e se ela ficar com raiva de mim? E às vezes a gente fica preocupado com o que o outro vai pensar, ou se ele vai ficar com raiva, ao invés de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Porque nem sempre Deus vai nos usar para a gente falar coisas boas. Às vezes nós vamos falar coisas boas de formas ruins, vamos dizer assim. Eu vou falar uma coisa que vai gerar algo bom na vida do outro, mais para frente, mas que no momento não vai ser tão bom assim, porque é horrível ser confrontado. Ninguém gosta de ser confrontado, ninguém, é muito difícil. Então, enfim, quem tem vício em aprovação, ele não vai ser o que ele deveria ser. Ele não vai ser... Imagina se Paulo tivesse vício em aprovação, se ele ficasse preocupado, nossa, mas e se as pessoas me enxotarem da cidade? Ele não teria pregado, ele não teria... feito aquilo que ele fez. Para exercer o nosso chamado com excelência, nós vamos precisar pular essa parte, parar de nos preocuparmos com o que o outro pensa ou vai deixar de falar. E aí as consequências aí na igreja, nós colocamos assim, não combate as heresias com medo de ser rejeitado. Não vou citar o nome, obviamente, mas nós estamos cuidando da pastora há 7 meses, que nós falamos, e um dos problemas que ela tinha muito latente era o vício em aprovação.
E muitas vezes ela não combatia algumas heresias, até mesmo de convidados que ia lá, ou de algumas coisas que estavam acontecendo na igreja, com medo dela ser rejeitada. Ela tinha medo dos membros ir embora, ela tinha medo das pessoas não gostarem dela mais, porque ela sofreu muito com isso também, então já gerou-se traumas dentro dela. E aí uma coisa que a gente falou com ela há pouco tempo foi, pastora, se você quer ser aquela que Deus mandou você ser, abdica. Uma frase que a Camila fala muito é: crucifique a sua reputação. Crucifique a sua reputação mediante aos homens. Eu não estou dizendo que não devemos ser modelos, porque nós temos que chegar à estatura de Paulo de poder falar, pode me imitar. Pode me imitar, porque eu sou imitadora de Cristo. Mas nós temos que entender, Jesus foi perfeito, mas eles sempre queriam tentar pegar Jesus e levantar falsos contra ele. Mas se nós temos certeza em quem nós somos em Deus, nós temos que entender que muitas vezes não vamos agradar as pessoas, vamos agradar a ele e não as pessoas, porque pessoas não gostam de ser confrontadas, principalmente quando não querem ser a imagem e semelhança de Deus. E na família perde sua personalidade e essência. Eu vivi muito isso. A minha família, minha parentela, ela é muito crítica. Então, muitas vezes eu tinha que me amoldar. E, nossa, e quando eu decidi literalmente entrar nos caminhos do Senhor, foi muito complicado, porque falavam demais. E, às vezes, eu tentava me adequar naquele ambiente para que eu pudesse ser aceita. E nisso eu vou perdendo a minha personalidade, eu vou perdendo a minha essência. Vício em aprovação, gente, é um abismo que chama vários outros, porque se eu tenho vício em aprovação, eu tenho tendência a ter dependência emocional, porque se eu quero ser aprovada pela Camila, então eu dependo dela e eu vou criando dependência cada vez mais, e aí eu não consigo fazer nada a não ser que ela me aprove, e isso é muito complicado. Pode passar, por favor. Faltam só mais 2 para acabar. Acabamos, gente. Esse PE aí é para não ficar gigante. Então, é preocupação exagerada com títulos, status e posição. Pois bem, isso aí é uma das coisas que Saul teve. Tanto que nós, no Ministério AMSE, quem não nos segue, nos siga lá no Insta, nós começamos também uma série de desvios de caráter com personagens bíblicos. E o primeiro foi Saul e foi esse desvio, que é a preocupação exagerada com títulos, status e posição. E ali a gente foi mostrando o quanto que isso foi prejudicial para ele, que isso fez ele perder o reinado. Então, a pessoa que tem essa preocupação, que é uma preocupação exagerada, ela vai fazer de tudo para ficar em evidência. Ela vai fazer de tudo para ter um status, para ter uma posição ali onde as pessoas vão olhar para ela e falar, nossa, aquela pessoa é maravilhosa, aquela pessoa é perfeita. Nós devemos, como a Andressa mesmo falou, devemos ser exemplo, beleza, devemos. Mas só que o exemplo que nós devemos ser também é exemplo de humildade, é exemplo de mansidão. E quem tem essa preocupação exagerada com títulos, status e posição, ela vai se tornar uma pessoa arrogante, muitas vezes. Como nós colocamos aí na família, o que acontece? Ela vai viver em competição com seus familiares, porque ela quer se sobressair, ela não vai deixar ninguém ficar acima dela, e ela vai se tornar uma pessoa prepotente. Assim, tem um quesito do temperamento, né, do pessoal que é igual eu, colérico, já tem uma tendência. Tem uma tendência. Uma tendência pequenininha a querer, assim, liderar, a querer estar ali comandando. Então, tem que tomar cuidado para isso não adentrar. Porque a pessoa que quer comandar, muitas vezes, ela quer um título. Ela quer ficar ali e falar, não, eu tenho que ser o líder. Se eu for um subordinado, não funciona muito bem assim, porque eu não gosto de ordens, eu quem gosto de dar. Então, olha só. Mesmo, gente, que a menina não gostava. Isso, não. Mas é de fato. Porque Deus tem mudado. Eu já ia falar, não, mas Deus está mudando. Aleluia, tem solução, gente. Glória ao Pai. Mas, de fato, eu não gostava de que me ordenassem a fazer nada. Mas também isso volta para um outro desvio que a gente não vai adentrar aqui, mas lá na apostila tem. Então, a pessoa que ela tem essa preocupação, que é um exagero, com o título que ela tem, ela vai fazer de tudo, ela vai passar por princípios, igual colocamos aí. Na igreja, vai passar por cima dos princípios, não vai estar nem aí. O importante é ela ficar em evidência. Ali, Saul, ele passou por um princípio. Ele não obedeceu totalmente ao Senhor. Ele ainda fala assim, não, Saul e o seu exército fez isso.
E aí, quando ele vai explicar, eu acho, não sei se é nessa passagem, nesse período, ou em uma situação que ele também fez isso, ele vai falando assim, não, mas eu fiquei com medo dos meus soldados. Não é mesmo? É em outra situação. Como assim? Ele era o rei. Como ele ficou com medo dos seus soldados? Então, dá para você ver que Saul, peraí, provavelmente tinha visto em aprovação, mas ele também tinha uma preocupação com o título de estar à disposição, porque ele vai falando lá com Samuel, não, vai comigo, me honra na frente das pessoas, deixa eu ir adorar o meu Deus. Como assim? Ele tinha acabado de errar. Como ele chega para falar, me honra na frente do povo. Ele não estava preocupado em perder o reinado. Jamais. Ele estava preocupado o que as autoridades iam pensar dele. Ele estava preocupado com a vergonha. Tem gente que se preocupa com a vergonha que vai passar diante dos homens, sendo que já passou vergonha com Deus, o que é pior. São pessoas que, quando falam assim, não, se eu não estiver numa posição, se eu não estiver em evidência na igreja, eu não quero servir. Possivelmente, provavelmente ela tem preocupação exagerada com o título, se está à disposição. Ou ela fica triste, né? Quando ela não está fazendo algo. Não está em evidência, ela vai ficar triste porque ela não quer ficar no banco, ela quer ser vista. Isso. Pode passar. Eu gostei do que você falou de linkar o desvio de caráter com o temperamento, porque vamos lá para aqueles que têm sanguíneo aí. Eu tenho, graças a... Eu digo que eu sou equilibrada, porque eu tenho meu melancólico é primeiro, aí vem o sanguíneo lá embaixinho para dar uma igualada. Mas quem é sanguíneo, ele tem muita propensão também a ter vício em aprovação, porque o sanguíneo, ele é o centro das atenções. Um sanguíneo não passa despercebido no local, infelizmente. Gesticula muito, fala muito alto e por aí vai. Então, ele chama atenção. E, às vezes, o sanguíneo, ele já chama atenção, então ele quer chamar atenção cada vez mais, e aí, quando ele não chama atenção, o que acontece? Ele já cai no vício em aprovação. Então, se eu não estou chamando atenção agora, eu vou me adequar àquilo para que eu possa chamar atenção. Gente, tem que tomar cuidado com isso. Pode mudar, por favor? E último, a gente ir para as perguntas, se tiver. Reação exagerada à crítica e postura defensiva. Complicado. Ai, gente, a gente gosta de brincar assim, de às vezes encaixar umas às outras, porque a gente não tem vergonha de falar o que nós éramos e o que ainda nós temos lutado para vencer, porque isso é para glorificar a Deus. Então, assim, reação exagerada à crítica, eu muito, postura defensiva, eu muito, e a Camila mais ainda. Então... Então, a gente batia de frente. Nossa. Nós tivemos que passar no ano passado por um discipulado de amizade um ano inteiro. 2 pessoas cuidando da gente, porque, assim, estava dando muito choque, porque a gente convive muito por conta do ministério. Então, quem tem reação exagerada à crítica, aquela pessoa... A gente tem que entender, ninguém gosta de ser criticado, ninguém gosta de ser confrontado, ponto final. Nós gostamos mesmo é de agradar as pessoas. Isso já é inerente ao nosso caráter, a quem nós somos. Mas reação exagerada à crítica, aquela pessoa que recebeu uma crítica, eu vou quebrar tudo, entendeu? É literalmente isso. A pessoa não aceita uma crítica, mesmo que a crítica seja boa. Crítica boa, gente, porque às vezes a pessoa está criticando porque ela quer ver o outro avançar. Ela está falando, olha, isso aqui não ficou tão bom, dá para melhorar, dá para aperfeiçoar, obrigada. E por aí vai. Então, a reação exagerada à crítica é aquela pessoa que... É exagero, né? Você podia ter uma reação à crítica, diferente, mas uma reação exagerada à crítica é outra coisa tão diferente. Aquela pessoa que já fica com raiva e já fala, não, você tem alguma coisa contra mim. Literalmente, aquela pessoa que fala, não, leva para o pessoal. Sempre leva. Um dos indícios que eu tenho reação exagerada à crítica, eu levo para o pessoal. Então, tudo. Eu estou falando uma coisa aleatória, a outra pessoa já está assim, está falando de mim, está com alguma coisa contra mim. E postura defensiva, gente, é aquela pessoa, um dos indícios, ela justifica em tudo. Então, às vezes, eu ia falar com a Camila uma coisinha que ela estava falando de errado, e ela já começava... Sabe aqueles pergaminhos enormes? Ela já estava começando a dar aqueles pergaminhos de justificativa. E às vezes eu parava e olhava assim e falava assim, Camila, cara, eu só estou falando com você. Mas ela ficava naquela postura defensiva de não é por causa disso, é encontrando motivos para errar. Saul também teve disso, coitado. Ele era cheio de desvios, mas ele não começou assim. O problema é que ele não vigiou na terra, né, para entrar no céu. Então, o que aconteceu com Saul também é que quando a diferença dele para Davi,
que eu vejo nitidamente é que Davi, ele se humilhava. Ele se arrependia e ele... Qual é aquela palavra? Não sei. Aquela lá. Essa aí, gente. Essa daí, gente. Aquela palavra quando a pessoa entende que ela errou mesmo, quando ela aceita. Não, essa não, mas enfim. Saul não tinha isso. Saul se justificava. Não, mas eu fiz isso porque eu quis te adorar, Senhor. Por isso que eu não matei lá os animais. Então, postura defensiva é isso. A gente colocou as duas juntas porque elas parecem bastante. Acaba que a pessoa que tem postura defensiva, ela já vai ter uma reação exagerada à crítica, porque ela não vai querer escutar o que o outro está falando e ela já vai se defender. Então, muitas vezes, sim, eu tinha isso por N situações que aconteceram e eu colocava essa barreira já não querendo escutar o que o outro está falando. Então, quem tem essa reação exagerada à crítica, muitas vezes ela não está nem escutando mais o que o outro está dizendo. Ela vai, eu falei a fazer isso muitas vezes, ainda faço. Tem que me controlar. Gente, eu preciso me respirar. Me respirar. Eu preciso ter domínio próprio. Claro, se respira. Deus está trabalhando muito comigo, juntamente com a Camila, em questão de domínio próprio, porque às vezes a gente quer dar uma surtada, mas continua. Aí a pessoa, acontece isso aqui, entendeu? Ela vai cortando a outra no meio do caminho. Brincadeira, mas a reação exagerada da crítica à pessoa, ela não quer nem esperar a outra acabar de falar. Ela já quer acabar com aquilo ali, ela não quer escutar, ela não quer trazer para si aquele aprendizado. Então, muitas vezes, temos essa reação exagerada junto à postura defensiva, porque aí ela já não quer escutar o que o outro está falando, então ela já vai atropelar o outro falando a sua versão e justificando aquilo que ela pensa que é justificável. Aí, as consequências na igreja: não se submeterá à correção e não será submisso. Ah, mas espera aí, eu não gosto de receber correção, eu não gosto, eu tenho reação exagerada à crítica, mas eu sou submissa ainda. Porque quando apertar no calo mesmo, pode ser que a pessoa não aguente, porque ela não vigiou no início, aquilo foi só se potencializando e gerou a bomba que eu falei há uns minutos atrás. Então, na igreja, quem tem esses dois desvios tem que tomar cuidado, porque pode chegar um momento de não se submeter a uma correção e, no final das contas, não vai obedecer mesmo e pode se rebelar. E tem também, gente, o quesito que a gente tem que observar aqui. Eu não tinha postura defensiva com todo mundo. Era só com algumas pessoas. Era muito, muito, muito com a Andressa, porque a gente convive todos os dias, a gente se vê todos os dias por causa do ministério, enfim. Então, às vezes, eu não queria aceitar a correção dela. Eu coloquei na minha mente que, peraí, porque eu convivo com ela, eu aceito os erros dela, eu pensava assim, como assim você está querendo me corrigir, amada? Como assim você está querendo falar isso para mim, sendo que não condiz? Mas, às vezes, você pode falar assim, não, mas eu me submeto aos meus líderes. Só que, será que se entrar um outro líder que você não bate muito bem, você vai se submeter também? Você não vai se defender? Será que quando aquele líder ou aquela pessoa falar algo, você vai receber com humildade? Vai reconhecer e vai pensar, pelo menos, naquilo que ela está falando? E na família, se tornará autossuficiente, não pedirá ajuda de ninguém. Por quê? Ele já não gosta de receber crítica. Ele já tem uma postura defensiva e se justifica por tudo, todos os erros, todas as coisas, está só se justificando. Não deixa ninguém falar. Então, no seio familiar, ele vai ser autossuficiente. Não vou pedir ajuda. Porque se eu pedir ajuda, podem me criticar, podem fazer aquilo outro. Ele já tem propensão a não escutar os outros mesmo. Então, isso é bastante sério. Isso aí. E... Fim, gente! Fim. Nossa, nos perdoe, passamos 20 minutos, mas eu espero que vocês não nos matem. Nos perdoe. As perguntas, estamos aqui, ó. Sei, Tainá, ou Ana, ou Rafael. Não sei quem joga as perguntas aí, mas... É com você, Davi. Você pode tirar o PowerPoint para a gente ver todo mundo, por gentileza? Isso, vamos ver a carinha aí. A Ana agora que vai assumir as rédeas. Vai aí, Ana. Gente, muito bom. Nossa, eu estou bem, assim, surpresa e a expectativa foi muito bem suprida por esse Metanoia. Achei que foi muito bom. É um tema, assim, amplo, né? Eu acho que vocês trouxeram pautas muito importantes para a gente se autodescobrir também, né? E verificar o que a gente precisa melhorar. Eu recebi algumas perguntas, mas eu gostaria de falar para vocês aí, pessoal que está participando, que vocês podem mandar perguntas no chat. Como o tema ele foi mais amplo, né? Eu creio que muita gente ficou esperando para ver o que ia ser tratado, para saber se tem pergunta. Então, vocês podem mandar perguntas aí, beleza?
Vamos começar. Vocês acreditam que todos os seres humanos têm uma lei da moral dentro de si? Sim, eu acredito que sim. De certa forma, todos nós temos algo aqui dentro que nos apita assim: opa, isso daí está errado, isso não está errado. Agora, tem aquela questão de eu querer, de eu escolher realmente ouvir aquela... O Luciano Subirá fala que o Espírito Santo é como se fosse um testemunho aqui dentro. Isso, um testemunho interior. Então, eu acredito nessa questão, que todos nós temos aqui, mesmo que o nosso espírito esteja morto, porque somente quando nós confessamos ao Senhor é que nós vivemos e nos tornamos nova criatura, mas eu acredito que todos já têm algo dentro de si, de tipo assim, de certo, de errado. Mas, quando o nosso espírito está morto, a propensão da gente falar não, eu não quero escutar esse testemunho interior é muito gigante. Isso aí. E acaba também que, querendo ou não, a gente sempre vai ter uma moral para si, né? Nós sempre vamos ter algo que a gente vai falar, não, isso aqui para mim serve, isso aqui para mim não serve. Então, querendo ou não, nós temos alguma moral. Mas agora, se a gente vai se adequar aos princípios do Senhor, aquilo que ele fala como moral, como ética, como princípios, é outra coisa. É porque tem gente que tem a sua própria moral. Aí você disse, realmente. Respondido? Respondido. Até onde podemos nos esconder atrás do temperamento para justificar um desvio de caráter? Eu não entendi porque meio que deu uma cortada aqui. Você pode repetir, por favor? Ai, gente, acho que está com algum problema aqui no meu... Vocês estão me ouvindo? Tá. Até onde podemos nos esconder atrás do temperamento para justificar um desvio de caráter? Nós acreditamos que é tudo um equilíbrio. Então, vamos lá. O sanguíneo, ele é impulsivo. Já é inerente ao temperamento do sanguíneo ser impulsivo. Porém, eu não posso me apegar e falar assim, não, eu sou impulsivo, então eu vou tomar decisões desenfreadas, eu vou deixar com que as minhas emoções me dominem, eu preciso encontrar um equilíbrio. Daniel Goleman, que fala sobre esses temperamentos, que são pontos estratégicos do nosso cérebro, que nos fazem ser sanguíneos, melancólicos, fleumáticos e coléricos, ele fala, olha, o nosso cérebro, ele pode ser moldável. Então, vamos supor, eu sou sanguínea, eu gesticulo muito, eu falo alto e por aí vai. Mas eu tenho aprendido a dosar. Então, peraí. Se eu sei que a minha impulsividade pode me fazer, às vezes, pecar contra Cristo ou ofender uma pessoa porque eu sou emocional demais, tá errado. Porque Jesus, ele é a pedra angular, a pedra de esquina. Ele é o centro, ele é o eixo. Então, nele eu consigo equilibrar os meus temperamentos. Quando a gente dá esse tema no curso AMS, a gente até coloca, se quiser, a gente pode mandar para vocês, alguns pontos de melhoria em cada temperamento. Isso, e até como a Andressa falou, o sanguíneo, ele gosta da galera. Ele gosta ali de pessoas, de multidão. Então, ele tem a propensão de ter um vício em aprovação. Só que, como ele sabe agora, você sabendo que isso já é um desvio de caráter, você tem que combater. Simplesmente não pode falar, só porque eu sou sanguíneo, eu posso ter um vício em aprovação e deixar, eu preciso ser aprovado pelas pessoas. A gente entende que o desvio de caráter ele vai contra os princípios do Senhor, porque é aquilo tudo que nós abordamos e colocamos até mesmo com relação à igreja, à família, o que isso tem de consequência. Por isso, você não pode, de jeito algum, colocar o seu temperamento para submeter, né, aos seus desvios, a colocar ali uma máscara, falar, eu sou assim por causa disso, eu faço isso por causa disso. Não, quando nós somos nova criatura em Deus, é possível, sim, te deixar os desvios de caráter. A Andressa mesmo, ela tem vencido cada vez mais esse vício de aprovação. Para algumas situações X, ela já não tem mais. Ela já foi abolido mesmo, porque ela já não deixa esse vício adentrar e sobressair. Alguns ela ainda está em andamento, mas se ela pudesse falar assim, não, eu sou sanguínea, eu preciso ser aprovada por todo mundo, porque eu gosto das pessoas, o que elas vão pensar de mim? Ela já não andaria no caminho de Cristo, né? Não seria imagem e semelhança. Eu resumiria assim, desce para a casa do oleiro. Desce para a casa do oleiro que tem jeito. Para cada desvio, gente, o Espírito Santo, sempre porque é ele que molda o nosso caráter, é o fruto dele em nós que modifica, e são pequenas atitudes. Eu comecei em coisas tão pequenininhas como, tipo assim,
eu não usava rabo de cavalo porque eu tinha complexo da minha testa grande. E eu também nem falaria isso antes, porque agora todo mundo vai começar a reparar. Agora todo mundo vai começar a olhar a testa. Mas aí eu comecei um dia a postar uma foto com a testa assim, e agora eu não tenho problema mais com isso. Antes eu... Ai, vai me lembrando aí, porque são tantas coisinhas, micro coisinhas mesmo. Eu só postava foto de maquiagem. Sim. E por aí vai. Não teria postado uma foto de qualquer jeito, às vezes uma roupa que não fosse adequada, vamos dizer assim. Sim, são pequenas atitudes, gente, vai nos levando a grandes atitudes. Então, a gente sempre tem que, não, peraí, nisso daqui, se eu ando só de maquiagem, tem uma menina da nossa equipe que a gente cuidou também nesse processo de vice aprovação, e nós demos alguns desafios para ela, pequenininhos, olha, você só anda com sobrancelha feita, com lápis, toda montada. Desmonta, vai desmontando, tiquinha aqui, tiquinha ali. Então, pode falar assim, mas isso só tem a ver com a imagem. Mas são pequenas coisinhas. Antes eu tinha, só para finalizar, antes eu evitava de falar algumas coisas com o meu esposo por conta que eu tinha medo do que ele ia, se ele ia me rejeitar, ainda mais porque ele é colérico. Então, tipo assim, era bem complicado ali confrontar um colérico. Então, eu não falava muitas coisas com ele. Aí eu comecei, sabe como? Eu falava pelo WhatsApp, saía do WhatsApp, tremendo, nas bases. Depois eu comecei a falar com ele e saía andando. Aí hoje eu falo com... Aí depois eu comecei a falar com ele e falar, não me fala nada. Se eu tô te falando, não quero que você fale nada comigo. E agora é muito mais tranquilo. Então, pequenas atitudes. Isso aí. Tem uma pessoa também do curso, da turma que a gente está finalizando, que nós estamos acompanhando, que ela também tem vice-aprovação. E ela pergunta toda hora ali para a filha dela, e essa roupa, o que você achou? E dependendo do que ela falar, ela tira. Então, nós demos também esse desafio, olha, nessa semana, você vai usar a roupa e não vai perguntar. Você vai olhar no espelho e você vai criticar se você achou bonito ou não. E aí você vai usar se você achou bonito e não. Se você não achou, você troca, mas você não vai perguntar para ninguém. E você vai tirar fotos com essa roupa e vai ir nos lugares com essa roupa. Então, ela se dispôs a fazer esse desafio e ela está vencendo esse vice-aprovação. Então, são micro situaçõezinhas que a gente vai colocando no nosso dia a dia, que a gente vai rompendo. Então, para resumir tudo, aquela pessoa que coloca o seu temperamento para falar que da base para ter os desvios de caráter, ela não é um seguidor de Cristo. Uau! Próxima! Forte, esse finalzinho aí foi forte. Uma vez eu ouvi uma frase: a base para o ministério contínuo é um compromisso contínuo com o caráter. Vocês concordam? Por quê? Totalmente, totalmente. Porque, infelizmente, muitas pessoas começam ministérios, mas o que acontece no meio do caminho que elas desabam? É porque elas não prestaram atenção no seu caráter, não prestaram atenção nessas pequenas coisinhas obscuras do seu caráter. Eu tenho uma tendência de ser arrogante, por causa do meu temperamento, eu tenho essa tendência. Mas se eu não observar isso dentro de mim, mais para frente eu vou querer ser arrogante com as pessoas e não tem como. O Senhor fala que nós devemos andar em amor. E se eu não tiver um olhar para o meu eu, cada vez mais, quando eu estiver em um outro patamar, eu vou querer me sobressair, eu vou querer passar por cima das pessoas. Então, se você não observa continuamente o seu caráter, não tem como. Foi isso que Cristo fez com os discípulos. Desde o início, quando começou com eles, até o final, quando deixou eles ali e foi para o Pai, e deixou o Espírito Santo, ele foi moldando o caráter de cada um. E a gente tem ali o exemplo nítido ali, Paulo, na verdade, Pedro, na verdade. Ele foi um exemplo muito do quanto o Senhor moldou o caráter e quem Pedro foi, quem Pedro se tornou depois. E só se tornou porque deixou, de fato, o Senhor modelar o caráter e continuar essa modelagem, se posso falar dessa forma. Eu tenho um exemplo claro. Eu, assim, sou enfática ao dizer que eu não acredito que todos os pastores que, às vezes, a gente vê assim, grandes nomes caindo um por um, principalmente hoje em dia, seja quesito financeiro, em adultério, sei lá mais o quê. Eu não acredito. Oi? Eu acho que tá falando como... Entendi. Eu não acredito que eles começam, assim,
Não, eu vou começar e daqui a pouco eu vou pensar só no dinheiro, ou daqui a pouco eu vou adulterar. Não, eu vou começar um ministério, mas daqui a pouco eu vou cair. Eu não acredito nisso. Eu penso que eles não vigiaram, né? Alguns não vigiaram no decorrer da caminhada e aconteceu o que aconteceu. Davi não vigiou, pecou com Batseba. Ponto. Pedro, ele era muito orgulhoso. Pedro, ele era arrogante, o discípulo. Ele chegou ao momento a falar com Jesus, não, eu estou pronto para morrer. Estou pronto para morrer pelo Senhor. Aí o que Jesus fala? Eu estou dando permissão para Satanás peneirar você. Isso tem a ver com Pedro não entendeu quem ele era. E Jesus deu permissão para ele ser peneirado, para que ele pudesse ver: Pedro, você é pedra, você é rocha, mas para você ser isso, você precisa tomar cuidado com o seu caráter. E quem foi Pedro depois, gente? Quem foi Pedro depois? O grande impulsivo se tornou, assim, um dos grandes apóstolos da Bíblia. Respondido? Respondido, muito bom. Eu vou assumir aqui porque a Ana está com problema no microfone dela. Vamos para a última pergunta agora, tá? Tá bom. Se existe algum desvio de caráter que ele é pior do que os outros ou mais perigoso? Nossa. Deixa eu pensar um segundinho, que eu parei para pensar nisso, não. Olha, eu penso que não exista um pior do que o outro. Cada um tem a sua consequência, assim como o pecado. Cada pecado que você comete vai ter ali uma consequência. Lógico que as consequências elas podem ser muito desastrosas, mas é pecado do mesmo jeito, não devemos denotar ali qual é o pior, qual é o melhor. Tudo é pecado para o Senhor. Assim como eu penso que o desvio é um desvio do mesmo jeito, você não está no alvo. Então, eu não acredito que haja algum que seja pior do que o outro. Porém, tem coisas que são uma bola de neve. Uma coisa vai puxando a outra. Como nós falamos, do vice-aprovação, por exemplo. Se você não vigiar em vice-aprovação, a Andressa mesmo falou, você vai se tornar dependente emocional, você vai começar a levar mesmo o quesito da crítica ali, você não vai receber uma crítica da forma como deveria, porque tudo que a pessoa falar, você vai receber, você não vai ter um filtro. Então, um abismo vai chamando o outro. Mas eu não consigo compreender, pelo menos, que exista um pior do que o outro, né? O seu argumento aí é o que Tiago fala, né? Na carta de Tiago, ele vai falando: aquele que transgride uma já é transgressor de todas. Então, não tem como. Se não tem como ser maior, porque não tem... Qual é a palavra que a gente ouviu hoje? Pecadômetro. Tem gente que faz pecadômetro, né? Cada pecado ali tem um tamanho. O que muda é a consequência mesmo, como a Camila falou, e eu concordei, não tenho mais nada a pontuar sobre. Se você não prestar atenção, aquele desvio ele pode tomar uma proporção dentro de você que, às vezes, vamos supor, a Andressa, ela já falou para outras pessoas outras vezes que ela tem quesito do espírito arrogante centrado em si mesmo. Ele, se você não tomar cuidado, ele vai puxar como um imã os demais. Ele vai puxar. Só que se pensar assim, a pessoa que tem a postura defensiva, se ela não tomar cuidado, ela vai puxar também o quesito do crítico, da reação exagerada da crítica. Assim como um vai puxar o outro, entendeu? Então, não tem como falar que é pior. Não significa que o centrado em si mesmo é o pior e ele que é o que demandou os demais. Não. Só que é um conjunto de coisas que foram puxando e interligando um imã com o outro imã. Não fala qual que é o imã mais poderoso. Não, os dois se puxam, os dois se encontram, entendeu? Agora eu vou deixar uma pergunta no ar. Mas será que tem algum desvio de caráter que ele é mais fácil de ser arrancado? Essa é uma boa pergunta, hein, gente? Antes de encerrar, a gente só para vocês não irem embora, não sei como que vai ser essa didática do fim, mas a gente queria sortear para vocês um kitzinho de um copo do Ministério AMSE e 2 livros. E aí eu queria, na hora que a Tainá pegar as rédeas aí, só todo mundo falar os nomes de quem está online, que a gente vai fazendo um papelzinho aqui agora, rapidamente. Mas se tiver mais perguntas também. Se tiver mais perguntas, vai mandando. Ó. Alessandra. Vai mandando o nome aí, pessoal. Eu já vou anotar o meu aqui, porque eu já falei que eu vou ganhar. Alessandra, Júnior, Tainá, Ana Baroni, Giarley, Suelen,
cada um de Arley, Suelen, Camila, de Paula, Maiara, Rafael. Ai, meu Deus. Calma, gente. Maiara, Rafael. Quem mais? Clara, colocou a Clarinha. Clara. Quem mais? Vai ajudando aí, Tainá, por favor. O que é isso aqui? Rafael. Eu entendo. Fazendo uma chamada aqui, pode ser? Com o pessoal que Pode tá... ser. Eu tenho que daqui a pouco quando eu ficava aqui. Tá. Manu tá aí ainda? Eu vi ela aí. Manu? Não, perdeu a oportunidade. Tá não? Ixi, perdeu. Giza, Thalita. Thalita. Marina, menino. Não Já tô entendendo, não. vai. Acho que foi todo mundo. Acho que foi, né? Vai lá. Faz a chamada Juninho, Maiara. Gente, eu vou fazer a chamada aqui, viu? Tá, faz aí, gente. Presta atenção, hein? Tá bom. Giza, Thalita. Se faltou alguém, vocês falam. Giza, Thalita, Marina, Rafael. Tá difícil de entender. Diarley, Maiara, Camila de Paula, Suelen, Ana Baroni, Júnior, Tainá, Alessandra. O que é isso? Claro. Tudo certinho? Faltou alguém. Se faltou alguém, vocês coloquem o nome aí, por favor. Gente, os 2 livros são Ego Transformado, do Timothy Keller, gente. Ele é maravilhoso, esse livro. Fala muito do ego, do egocentrismo, das 4 coisas que o ego carrega. E o outro é do Max Lucado. Um coração igual ao de Jesus. Beleza? E um copo do ministério que a pessoa que ganhar vai escolher a frase. Tá bom? Mostrar as frases? Ó, esse aqui é Nossa Vida, é uma coleção de memórias. Eu não sei fazer isso não, tá, gente? Nem sei se dá para ler, mas enfim. Quão gracioso é saber que no meio do meu caminho tinha um amor em forma de pessoa, você. E o outro é, essa eu amo. A vida é muito curta para ser feliz apenas aos finais de semanas. Eu amo essa frase. Sim. Só um minutinho, nós vamos colocar no copo. Melhor, né? Colocar aqui no copo, viu, gente? Falta mais 2. Só mais 2 aqui. Mais um e acaba. Quem será que ganhou, hein? Vamos lá. Sacode. Tá bom, achei. Nossa, quero fazer suspense. Vai, pega você. Tá bom, gente. É só um nome só, tá? Porque a pessoa que ganhar vai ganhar as três coisas. É o kitzinho que nós vamos montar bem bonito. Isso. Que a gente gosta de beleza. Vai. Meu Deus! Então, gente, que rufem os tambores! E quem foi? Pega o papelzinho. Dole 1. Dole 2. Vamos ver se vocês vão entender o que eu escrevi. Vamos ver se vocês vão entender. O que significa isso daqui? Não dá para ver. Enfim, gente, o ganhador foi Rafael! Parabéns, Rafael. Parabéns. E por isso falei e escrevi ainda, para deixar registrado. Isso aí, Rafael. Ele falou mesmo. Isso aí, viu? Parabéns. Nós vamos te entregar na igreja, viu? Isso. Cara, que top, que momento precioso, velho. Muito obrigada. Vocês querem não, né? Eu gostaria que vocês fizessem uma oração para a gente, para encerrar. O que vocês acham? Claro. Aleluia. Fazemos sim. Eu vou fazer a Camila encerra rapidamente. Deus, nós louvamos ao Senhor por esse tempo, Pai. Deus, nós rendemos graças a Ti, porque sabemos, ó Deus, que tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, sem Ti nada somos. Pai, até mesmo todo o conhecimento que nós temos veio de Ti. O Senhor é a fonte da criatividade, o Senhor é a fonte da habilidade, o Senhor é a fonte do ensino, é a fonte de informação, é a fonte de tudo. Deus, nós agradecemos a Ti por esse momento tão precioso. Pai, obrigada, meu Deus, porque o Teu Espírito
Espírito se fez presente. Obrigada, Jesus, porque eu sei que o Senhor falou em cada coração de forma peculiar, de forma distinta. E nós louvamos o seu nome, Pai, porque não é uma tela de celular que impede com que o fluir do teu Espírito seja real. Muito obrigada, Jesus. Louva o seu nome por cada pessoa que esteve até o final. Obrigada, Deus, pela vida da Tainá, do Rafael, do Gustavo, da Ana, meu Deus, da Alessandra, do Júnior, da Thalita, da Marina, da Giza, da Maiara, de todas as pessoas, da Ana, de todas as pessoas, ó Pai, que estiveram presentes nesse momento gostoso. Deus, não deixe com que as sementes se percam. Espírito, regue cada semente para que germine, para que frutifique e que possamos, de fato, voltar à origem. Louvado seja o seu nome. Deus, André já falou tudo. Amém. Oh, meu Deus. Amém. É isso, gente. Que prática. Meninas, muito obrigado. A gente agradece. E domingo, né? Claro, eu pego o meu prêmio, tá, pessoal? Não vou